Saudações pessoal, como é que vão vocês? Aqui quem fala é o Guilherme. É o seguinte, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre Nietzsche. Eu tenho alguns livros do Nietzsche lá em casa, mas a maioria deles eu não li até o fim. Dois somente eu li até o fim. Porém, nos últimos dias eu peguei de volta um para ler e agora vou ler ele todo para criar conteúdo aqui para o canal, porque eu acredito que pode ser um conteúdo bem interessante. O que eu peguei para ler esses dias é Além do Bem e do Mal, certo? E é um livro que tem uma densidade filosófica, uma densidade de conteúdo muito grande. Eu li somente algumas poucas páginas do início, que já foi o suficiente para me gerar conteúdo aqui para fazer um vídeo, para dissertar, para apresentar a minha interpretação. E é isso que eu vou fazer. Obviamente, talvez a minha interpretação não seja a interpretação mainstream, porque eu sou um leigo que simplesmente peguei e li. Eu não assisti uma videoaula de um acadêmico, eu não fiz faculdade de filosofia, eu não li sobre um cara que escreveu sobre Nietzsche, não, eu li diretamente Nietzsche, como eu sempre digo que eu gosto de estudar aqui. Estudar direto na fonte, certo? E não ver um especialista falando sobre. Porque eu não acredito muito em imparcialidade, então a maioria das pessoas vai botar sua opinião em cima, né? Então vamos lá. Tem uma frase, tem algumas frases, algumas coisas que eu poderia citar aqui muito interessantes nesse trecho que eu li. Mas eu vou citar uma que eu mais ou menos lembro de cabeça aqui, de início. É de acordo com a natureza que querem viver, ó nobres estoicos, que velhacaria de vocês. Imaginem uma organização como a natureza, pródiga sem medida, indiferente sem medida, sem justiça e sem piedade, ao mesmo tempo certa, incerta, infértil, a própria indiferença feita em poder. Eu não cito aqui ela certinha, palavra por palavra, porque eu não lembro. Vou matar uma mosca aqui, desgraçado. Caminhar um pouco, senão ficar parado começa a encher de bicho voando ao redor da gente aí. Mas essa frase é muito interessante, principalmente o final dela que diz a própria indiferença feita em poder, sabe? Eu gosto bastante dessa parte. No seguinte sentido, a natureza, ela, a natureza é um poder muito grande, certo? Vento, chuva, furacão, tsunami. É um poder que vive aqui no mesmo planeta que nós humanos e que por sua vez tem uma capacidade gigantescamente maior do que a nossa. E para nós, animais racionais, acaba sendo muito difícil viver nesse ambiente diante de uma força tão grande que corre solta, sem controle, fora do nosso controle, e aceitar isso, sabe? Então, a gente cria 1 milhão de idealismos para tentar encaixar essa natureza, sabe? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Alguém tá andando por aí de noite, cai um raio na cabeça do cara e o cara morre. Aí a gente começa a dizer que talvez fosse a hora dele e que talvez ele já tenha feito tudo que tinha aqui para fazer aqui na Terra. Esse tipo de coisa, né? A gente começa a criar teorias em volta disso que tentam imputar um sentido à própria natureza. Também a gente faz isso quando a gente diz que, olha só, está tendo um cataclisma. Por quê? Porque a gente está destruindo a natureza. Então a natureza vem e contra-golpeia. Isso não existe, né? Houve um tsunami? Por que houve um tsunami? Não porque a gente está poluindo o mar e o mar revidou. A natureza não tem mente, não tem justiça, não tem piedade, não tem senso, não tem nada. É uma potência, uma força que corre solta, como eu disse, sem nenhum motivo, sem nada que a norteie por trás. Pelo menos isso é o que nos diz Nietzsche nesse trecho que eu estou usando como base aqui, né?
de acordo com a minha interpretação. E tomando por base isso que eu acabei de descrever aqui, a gente chega na questão do idealismo, certo? Nietzsche diz que a visão humana perante o mundo, ela está condicionada, ela está embaçada por uma névoa de ideais que tampa a nossa visão, que ofusca a nossa visão. Ou seja, nós não conseguimos enxergar a existência como ela é. Nós não conseguimos enxergar para um cara que morreu, nesse exemplo que eu dei, e falar, bom, morreu porque é assim que funciona. Não. Morreu porque era a hora dele, porque já tinha feito tudo o que tinha para fazer. Enfim, a gente inventa 1 milhão de coisas em cima disso. Ou, também no outro exemplo, de uma tragédia natural que aconteceu porque a natureza está revidando, algo assim. Ou seja, 1 milhão de ideias em cima de um fato que no fim das contas só aconteceu porque aconteceu. Isso é uma névoa de ideais que a gente cria, sabe? E o que Nietzsche propõe, o que Nietzsche nos diz é que isso faz parte da existência humana e que talvez se nós filosofássemos contra essas coisas, a própria sociedade poderia se tornar insustentável. Talvez isso faça parte do conjunto de ideias necessárias para a sustentação da sociedade, né? Mas eu posso falar melhor sobre isso em outros vídeos aí. Isso é só uma introdução. E até onde eu entendo, assim, a ideia do super-homem de Nietzsche seria justamente a superação desses ideais, né? O cara que consegue viver e enxergar toda a realidade nua e crua. Esse é o além-homem de Nietzsche. É o humano demasiado humano, pelo menos é isso que eu entendo por humano demasiado humano. O cara que é justamente um humano e não um Deus em potencial. Porque é isso que às vezes a gente pode tentar criar, né? Como se nós fôssemos o próprio Deus na Terra. E de acordo com ações nossas a gente moldasse a natureza, ou a natureza mudasse o seu curso. Como se tudo existisse para o ser humano, né? Em volta do ser humano, girando em torno de nós. Porque, afinal de contas, nós enxergamos o mundo a partir do nosso próprio umbigo, né? A partir da nossa própria cabeça. Então, para cada ser humano parece que tudo gira em torno dele, né? E o ser humano, portanto, nesse sentido, acaba se tornando um animal muito pretensioso, sem perceber que talvez a natureza só corra solta, né? E a gente seja mais um animal existindo nesse planeta. No fim das contas, pode ser que seja somente isso. Vai saber, né? Mas enfim, pessoal. Basicamente a ideia do vídeo era transmitir essa noção, essa linha de pensamento. Essa linha de pensamento nietzschiana. E para finalizar eu quero dar mais um ponto aqui, que é o seguinte. Intitular-se seguidor de Nietzsche é contradizer a própria filosofia de Nietzsche. Porque, na verdade, se Nietzsche propõe a queda dos ideais, se você é um seguidor dele, você está colocando a própria filosofia dele como um ideal, certo? Portanto, seria contraditório. Essa é uma interpretação minha também. Mas é o seguinte, eu vou ler mais sobre essas ideias e trago mais conteúdo aqui para vocês, beleza? E isso vai acontecendo no decorrer do tempo. Eu acho que pode ser um conteúdo bem interessante para trazer, de acordo com a linha que eu quero seguir no canal agora. Tendo em vista que esse tipo de assunto acaba sendo apolítico, né? Eu posso fazer conteúdo sem tentar me posicionar sobre nada, que é o que eu tenho tentado fazer ultimamente. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.